Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já vai começar destacando nesta edição. Você acompanha a Organização Mundial da Saúde alertando para o aumento no número de dependência química do álcool. E um bate-papo aqui no estúdio sobre como atuar na prevenção e o combate ao vício. E as férias, hein? Terminando, mas a criançada segue em ritmo acelerado. E que tal espaços abertos na hora de soltar a imaginação? E de quebra, os papais ainda evitam um aumento no número de viroses entre crianças e jovens. E está começando, é o nosso Revista Maranhão. Começando mais uma semana, né? Mais uma oportunidade que a gente tem para fazer diferente e que realmente seja diferente nas nossas vidas. Por isso eu desejo que essa semana você comece com o pé direito e que seja de muito êxito por aí, mas também que você tenha esperança, tá? Sobretudo naqueles momentos que faltar, tá bom? Vamos começar o nosso Revista Maranhão falando sobre um assunto extremamente importante, viu? É o uso abusivo e a dependência em substâncias químicas, um problema global. No Brasil, a taxa da população adulta que abusa do álcool atingiu a triste marca de mais de 6 milhões de pessoas. Hoje, claro, a gente vai abordar o assunto e contar a história de um jovem que luta diariamente para se manter longe desse vício e dedica também tempo para conscientizar jovens e adultos sobre a doença. O alcoolismo é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com consequências graves para a saúde e o bem-estar. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que a taxa de abuso de álcool entre a população adulta no país atingiu 4%, ou cerca de 6 milhões de pessoas. Nos homens, essa taxa chega a 6,6%, enquanto entre as mulheres é de 7,1%. Segundo o INSS, o número de auxílios-doença concedidos devido ao alcoolismo cresceu 19,5% em 2023. Foram pelo menos 4,3 mil benefícios para segurados que estão impossibilitados de trabalhar por conta do vício. Além dos impactos diretos na saúde física, como doenças hepáticas e cardiovasculares, o alcoolismo também provoca sérias repercussões na vida social e profissional dos indivíduos. Este homem, que não quis se identificar, está sóbrio há 10 anos e nos conta da luta contra a doença. Dos meus 18 para os meus 19 anos, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda. Eu comecei a beber muito cedo, dos meus 13 para os 14 anos, só que o meu alcoolismo evoluiu muito rápido. Então, por ser muito jovem, era difícil para mim e para minha família aceitar ou pelo menos tentar entender o que realmente eu tinha. Então, dentro de uma das clínicas de internação que eu passei, eu tive um diagnóstico de alcoolismo. Só que, como eu te falei, era muito difícil essa questão da aceitação de eu ser muito novo. Então, quando eu comecei a não conseguir mais controlar a minha maneira de beber, quando eu começava a beber, eu saía e não conseguia mais parar e foi tendo muitas consequências negativas, eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu costumo dizer que o alcoolismo em um jovem, ele não tira as coisas porque não deu tempo de construir. Então, o alcoolismo para um jovem, ele impede que a pessoa construa algumas coisas. Então, essa doença, ela me impediu de começar e terminar várias coisas enquanto jovem. Então, eu não conseguia construir nada porque tudo que eu começava, se eu começasse a beber, eu não finalizava. Para aqueles que enfrentam esse desafio, o caminho para a recuperação pode ser longo, mas não impossível. Tratamentos eficazes incluem terapia, grupos de apoio e, em alguns casos, medicação. A partir dos meus 17, meus 18 anos, as coisas que eu fazia quando eu bebia começaram a ficar incontroláveis. Então eu comecei não só a atrapalhar a minha vida, mas também a vida das pessoas à minha volta, minha família, meus amigos, até o ponto de eu chegar e ser internado. Tive várias internações em clínica involuntária, e mesmo assim, mesmo com esse processo, era difícil para mim e para as pessoas aceitarem que eu, enquanto jovem, era um alcoólatra, né? Porque existe um preconceito muito grande na sociedade do que realmente é alcoolismo. Então, quando na minha última internação eu conheci Alcoólicos Anônimos,
para mim foi como se tivesse aparecido uma luz no fim do túnel. Na minha primeira reunião, com os primeiros depoimentos, eu comecei a acreditar que teria uma solução para mim. No começo, o mais difícil para mim foi ter que reformular a minha vida. Aceitar que eu deveria evitar hábitos, lugares, pessoas, porque eu precisava parar de beber. O requisito para eu me manter vivo era eu parar de beber naquele primeiro momento. Então, deixar de sair, deixar de conviver com os amigos, deixar de ter comportamentos que eu tinha. Então, um jovem, quando ele começa a entrar em recuperação, ele sofre muito com a questão da vida social. Mas logo tudo faz sentido. Logo o programa ele te leva para uma nova vida. Eu sempre falo que quando eu parei de beber, que eu comecei a minha recuperação dentro de Alcoólicos Anônimos, eu descobri quem realmente gostava de estar comigo. Então, os amigos que ficaram foram aqueles amigos que faziam questão de me ver bem. A família é muito importante no processo de recuperação, então eu particularmente tive um apoio muito grande dos meus pais, da minha namorada. E isso foi determinante. Porém, eu sempre digo que tem que partir do dependente essa primeira vontade de mudar de vida, de se recuperar. E o ambiente é fundamental para isso. Então, mudar o ambiente que você está é muito importante para você começar a sua recuperação. O alcoolismo é uma doença e, como tal, precisa de tratamento adequado. Em São Luís, existem 46 grupos de ajuda, com reuniões todos os dias. O apoio da família e dos amigos é fundamental nesse processo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Tudo começa quando você pede ajuda. Depois disso, você consegue ir buscando os caminhos certos e as coisas vão melhorando na sua vida de uma forma que você nem imagina. Então, quando você tem as ferramentas certas para poder reformular a sua vida, como eu encontrei dentro de Alcoólicos Anônimos, tudo começa a fazer sentido e dar certo. Você viu aí, né? Não é uma tarefa fácil, não. Muito pelo contrário. Precisa ter aí todos os dias uma decisão, um poder de decisão. Afinal de contas, a gente está falando sobre vícios e muitas alterações que são irreversíveis, inclusive no cérebro, tá? Sobre esse assunto, eu já estou por aqui na nossa salinha de entrevistas. Eu vou conversar com o psicólogo Miguel Filho. Ele, inclusive, é da Rede CAPS do Estado e faz esse trabalho, né? Muito boa tarde para você, Miguel. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente viu aí, né? Tarefa difícil, né? Para quem está assistindo a gente agora, Miguel, a gente sabe que não tem uma faixa etária, né? Muito pelo contrário. Quando você se vê, se percebe, você já está ali. Em que momento é que esse sinalzinho vermelho precisa ter mais atenção? A gente tem uma situação muito delicada porque a gente tem uma droga que ela é socialmente aceita, é comercializada, ela é legalizada, né, no Brasil. Então, isso torna o potencial de dependência a partir dela muito mais forte, uma vez que socialmente a gente tem essa ideia de que é permitido ir numa balada, é permitido fazer uma comemoração e fazer o uso do álcool, né? Que hoje, dentro da rede de atenção à saúde mental, é considerado a droga mais nociva. A gente tem o crack, claro que o crack ele tem o potencial de causar uma dependência a curto prazo. Só que se a gente for pensar em nocividade, o álcool ele tem um potencial muito maior de destruição em termos de saúde, tanto mental como física. Agora, como fazer para essa intervenção? Porque me parece, e aí eu queria muito que você falasse sobre isso, que essa luta que precisa ser diária, claro, né? Ela só começa a partir da decisão, e tem que ser a decisão de quem está na situação. Mas o conjunto que está no entorno, que aí é a família, ajuda, muitas vezes particular, muitas vezes do Estado, são necessárias para que você consiga ter resultados, não é isso? Isso. A gente tem um ranço muito grande do que era antes da Conferência de Saúde. A gente, a partir da Constituição de 88, Kate, a gente tem estabelecido o SUS
como prioridade, né, a organização que a gente tem hoje, né, a partir da Constituição de 88. Então, a partir de 90, com a Conferência de Saúde, a gente deixa de construir a ideia da dependência química como um problema de segurança pública e passa a tratar como um problema de saúde, né? Então, a partir daí, a gente vem construindo a longos passos, né, largos passos, essa ideia de tratamento. Né? Mas como você mesma disse, se a gente tem um arcabouço que é o SUS, a gente pode contemplar tanto a família que adoece junto com esse dependente e o dependente, mas para isso ele precisa entrar dentro dessa ideia de aceitação, dentro dessa ideia de que ele precisa de ajuda, né? A gente, enquanto profissional da saúde, faz uma parceria muito boa com os grupos de AA e NA, que a gente entende que é uma construção que está alinhada, dialoga muito próximo da ciência e do que a gente propaga para o tratamento. Se você pensa, o AA, fundado em 1935, né, eles já vinham construindo a ideia de uma doença mental. Então, só em 1970 que a ciência, de fato, né, começa a construir, né, a dependência química, o alcoolismo como critério de adoecimento mental. Agora, em que momento, Miguel, é necessário se voltar para essa realidade, no sentido de buscar ajuda, né? Porque para muitas pessoas é um copo, depois é outro copo, daqui a pouco você está bebendo todos os dias e o dia inteiro e sem um controle. Em que momento que isso realmente precisa se voltar para algo mais, digamos, uma ajuda, né, mais próxima? A partir do momento que a pessoa começa a perceber, né, essa não é uma tarefa difícil, o AA tem os instrumentos, as técnicas necessárias para isso, assim como os ambulatórios de saúde mental também podem promover as técnicas que são muito parecidas. A partir de perguntas, você vai inquirir esse paciente a refletir até que ponto esse álcool tem frequência na vida dele, até que ponto essa droga tem frequência na vida dele. E a partir daí, a gente consegue estabelecer um critério que é de adoecimento mental de dependência química. E hoje, a gente conta, vamos lá, é uma doença. Sim. Então, precisa de ajuda e tratamento. Quais são os tratamentos hoje disponibilizados numa rede, digamos assim, principalmente nessa política pública para oferta para esse dependente? A gente tem as RAPs, a Rede de Atenção Psicossocial, né? Então, antigamente se chamava Complexo Hospitalar Nina Rodrigues, que abarcava todos os CAPS, todas as residências terapêuticas, todos os serviços. Mas se a gente for mais para uma análise mais longe, a gente tem hoje um CAPS municipal que é AD, CAPS Álcool e Droga. A gente tem o CAPS estadual, que é Álcool e Droga. Esses dois serviços são portas abertas. Então o sujeito chega e diz que quer uma avaliação com o psiquiatra, com a equipe avalia e vê dentro do projeto terapêutico qual seria o tratamento adequado para aquele tipo de dependência, que engloba também essa questão do comportamento, porque não se avalia só a nocividade da doença nos aspectos físicos, mas o processo comportamental que vem se deteriorando a partir do tempo que essa pessoa tem de uso. Agora, você falou ainda há pouco, citou aí algumas vezes, o AA, né? Uhum. Que para muitas pessoas me parece algo ainda um pouco distante pela falta de informação e de conhecimento. Como é que é esse processo de adesão, de busca pelo AA? Do mesmo jeito que é construída a ciência. Por isso que é um serviço que eu costumo elogiar muito, porque dialoga muito próximo da gente. Precisa querer ir, precisa ter a decisão de procurar, buscar ajuda. Olha, tem pessoas parecidas comigo, que dialogam parecido com o que eu penso. Então, eu vou lá, procuro
E a partir da identificação com a história do outro, acontece um processo de mútua ajuda. Em que momento que esse indivíduo ele é orientado, ou existe isso, né, das internações? Em que momento ele é orientado para a internação? Existe dentro desse processo, né, de ofertas para esse indivíduo também essa possibilidade da internação? Entendi a pergunta. Quando o sujeito ele dá a entrada no CAPS, ele monta o processo terapêutico. De início, é avaliada a possibilidade prioritária de que esse sujeito não vá para a internação. Ele fica ali em tratamento das 8 às 17 horas, fazendo uso de medicação e desenvolvendo atividades terapêuticas com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, e faz as suas refeições ali, pega a medicação no final do dia para o uso à noite e vai para casa. Só que começa a se avaliar junto com a família, os profissionais, que às vezes esse paciente ele não vai para casa. Ele desvia o caminho e vai fazer uso de drogas em outro lugar. Ou então ele continua fazendo uso de drogas mesmo com o uso da medicação. Então ele passa por um processo que a gente tenta fazer, que é de sensibilizar esse paciente que talvez ele precise ir para uma internação em tempo integral, que seria 24 horas durante 30 dias. A gente tem também as internações compulsórias, é uma realidade um pouco distante do que a gente propõe, porque de alguma forma a gente tem as clínicas particulares que vão estar fazendo esse serviço, mas precisa de um processo que é mais burocrático, em que a justiça está envolvida que a família busca essa ajuda da justiça. Bem, eu queria te agradecer, Miguel, pela entrevista no dia de hoje. São informações tão valiosas e queria inclusive deixar o espaço aberto para que as pessoas, elas de alguma forma compreendam, né, que isso é uma luta diária, para você voltar também e falar novamente sobre outros desdobramentos. Volto sim. Eu trabalho no ambulatório do estado também, a gente atende vários outros transtornos mentais. Eu te agradeço, tá, Miguel? É isso, e você pode inclusive rever aqui esse nosso bate-papo. No final do programa vai estar disponibilizado o link, e você inclusive já pode mandar para outras pessoas também que necessitam. O Miguel, que estava aqui comigo agora há pouco, sendo nosso entrevistado, já foi, mas deixou aqui, ó, esse livro legal, Alcoólicos Anônimos, muito bacana a iniciativa da turma, está sempre aí, né, à disposição para poder ajudar. Eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz para vocês mais informações ainda, tá? Não sai daí não, participa com a gente, afinal de contas, o programa é seu. Sai daí que eu já volto. Estou de volta com a nossa revista Maranhão. Você está gostando? Eu adoro. Toda segunda-feira tá por aqui, trazendo para vocês tanta informação legal, né? Tanto conteúdo bacana. Falei ainda há pouco, mas repito para você. Quer rever todas as nossas reportagens? Você vai lá no YouTube, tá? O link já aparece aqui. Aí você já pode ir por lá, rever também. Manda para a turma, tá bom? Vai ser bem bacana divulgar cada vez mais esse conteúdo. E por falar em conteúdo, férias, né, minha gente? Ainda a todo vapor, e a criançada, lógico, não abre mão da diversão, palavra de ordem. Mas também é nesse mês de julho que ocorrem aí, né, muitas viroses. Esse número aumenta, inclusive, né? Por isso, especialistas alertam para algumas dicas na hora de prevenir a criançada dessas doenças, para que a animação não dê lugar para o hospital, né? O tempo que a criança tem nas férias é inegociável. Elas querem brincar e se divertir. A diversão acontece e tem que ser vigiada pelos pais. Nesse período de julho, é comum que, em algum momento, a criança fique resfriada, gripada, com algum tipo de virose. Esta mãe sabe bem disso, assim como também conhece as formas de prevenir ou cuidar dos filhos quando surge alguma virose.
Nesse período, a gente deixa a criança, né, aproveitar bem as férias, mas sem deixar de ser criança. Então, um dos cuidados que eu uso com meus filhos no dia a dia, né, é reforçar a alimentação, tomar bastante vitamina C, né, e principalmente evitar lugares muito aglomerados, né. É quase impossível nesse período de férias, mas a gente consegue, né. E também a gente sabe que nesse período de férias as crianças gostam muito de atividades aquáticas, né, piscina, banho de mar e até às vezes chuva. Então, sempre após essas atividades, é importante também reforçar a lavagem dos narizes, sempre lavar com soro, né, para a retirada do cloro também, né, porque às vezes a gente sabe que quando a criança entra na piscina, fica muita bactéria mesmo da água, né, então reforçar a lavagem principalmente e deixar a criança se divertir, que é essencial, né, aproveitar bem, né, a sua infância, as férias nesse período. Vamos organizar todas as dicas dadas pela mamãe Michele. Na hora de brincar, dê preferência para espaços abertos, com boa ventilação natural. Além de exercitar o corpo, isso ajuda a criança a deixar os eletrônicos por um tempo. A alimentação tem que ser equilibrada, com muitas frutas, verduras e legumes, evitando o açúcar em excesso e os alimentos ultraprocessados. O que não pode faltar de forma alguma é água. Precisa ingerir a todo momento, principalmente em dias de forte calor. Alternativas, como sucos naturais e água de coco, são ótimos substitutos. Com supervisão constante em todos os locais, a criança deve usar protetor solar e repelente para evitar queimaduras e picadas de insetos. E não podemos esquecer algo primordial. Com tanta energia gasta durante as brincadeiras, a criança precisa de um bom e adequado tempo de descanso. Então, dormir bem é essencial. Não podemos esquecer algo que é fundamental: manter a carteira de vacinação em dias. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a imunização das crianças, inclusive contra a influenza e a Covid. É importantíssimo que seu filho esteja com a carteira vacinal atualizada. Além da vacina da influenza, nós temos a vacina da Covid, que é a XBB, que é uma vacina que entrou no nosso calendário vacinal nacional e que está à disposição em todos os postos de saúde. Lembramos ainda que nós temos um calendário básico vacinal que precisa também estar atualizado. Então, papais e mamães, lembrem-se, as crianças estão de férias, eles precisam realmente das atividades lúdicas para descansar um pouco aí em relação ao estudo, mas a gente não pode esquecer também de protegê-los contra as doenças imunopreveníveis. É isso, e a gente vai também reforçar essa dica, tá? Em mais uma reportagem especial sobre as férias da criançada. Você vai ver que a disposição dessa turma não para. Haja fôlego, só que é preciso fazer boas escolhas na hora desse lazer. E que tal buscar por aí locais mais arejados, amplos e abertos para deixar a criançada correr? Correr, pular, jogar, tudo de forma livre e solta, bem à vontade. Para a criançada, nada melhor que brincar sem regras previamente criadas ou condições impostas. É como estar no quintal da casa dos avós. Pipas a gente denomina como um espaço de movimento, né? Onde a gente realmente proporciona o que alimenta o nosso cérebro, que é o movimentar, e esse movimentar livre através do brincar livre, que não é um brincar solto, né? Um brincar que a criança ela fique abandonada. Então o espaço ele é todo organizado para que as crianças possam ter essa autonomia de escolha. No espaço, a liberdade dá o tom e as crianças fazem o que sabem de melhor: brincar. Não existe monitor ou monitora para dizer o que elas devem fazer. A criatividade de cada menino e cada menina, a brincadeira dele ou dela. Eu gosto do cachorro que vem por aqui, que é chamado Belim, mas hoje eu não venho, mas eu gosto de brincar da água tóxica. A gente brinca assim, aí a gente brinca. Quem já teve a oportunidade de brincar em um quintal aberto, com chão de terra batida e em contato direto com a natureza, sabe o quanto é prazeroso um ambiente assim. Proporciona habilidades sociais, emocionais, cognitivas e físicas importantes para o crescimento e bem-estar da criança.
A Catarina gosta de brincar assim. Acho bom, porque a gente tem mais contato com a natureza do que ter que ficar em shopping, que lá a gente não tem muito contato com a natureza. Essa forma mais solta das crianças aproveitarem as brincadeiras ajuda no desenvolvimento delas e tem a aprovação dos pais. Eu vou trazer o relato dos pais, né, em que as crianças elas diminuíram esse desejo, né, de ficar nas telas, de levar elementos que encontram na rua para casa, de até escutar às vezes a mãe e a avó falando assim, aqui não é o pipas, né? Porque o que elas vivenciam aqui, que é justamente isso que a gente quer que elas levem, né? Essas memórias afetivas, né? Essa capacidade de construir aqui e fora. E serve essa dica até para os pais, né? Afinal, a gente sabe que tem muitos pais que não conseguem conciliar a agenda com os filhos por conta desse mês de julho, porque não está de férias, né? E aí fica com o coração apertado. Mas é nesse momento que a gente faz o quê? Dá qualidade para o tempo. E aí se junta com a meninada e vai correr também. De quebra, vai até descalço, não é não? Eu tô indo embora, a gente vai ficando por aqui, desejando que a sua semana seja abençoada. E se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta aqui, sempre ao 12h30, tá? Fica com Deus e em paz. Vem aí o Assembleia em Foco, primeira edição, com ele, Ronald Sepulto. Beijo, tchau.